Disse Mateus, o apóstolo: saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. Ele disse-lhes: estais vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Messias sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra, cuidado, para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Amém. Paz a todos vós. Glória e louvor ao Cristo Jesus, por suas palavras de vida. Glória e louvor ao Cristo Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Bem-vindos todos à casa de Deus. Se alguém quiser sentar-se, temos lugares ainda aqui na frente. 1, 2, outro aqui à minha direita. Onde tem o sinalzinho verde, está livre. Estão nos acompanhando pela rede social? Pedimos desculpa pelo início, porque estávamos ajustando. As modernidades são assim, né? Nem tudo é perfeito. E tem que ser assim mesmo. Porque se tudo sai muito perfeito, nós ficamos orgulhosos e pecamos. Então não pode. Deus nos permite as nossas imperfeições para que cresçamos sempre no amor, para que necessitemos uns dos outros, porque não podemos crescer sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo da Santa Cruz. Na liturgia do Oriente, temos esse tempo especial. Hoje ouvimos as palavras de Jesus sobre o fim das coisas. Mas, como ele próprio diz, não precisamos ficar com medo. De modo geral, as palavras de hoje do Santo Evangelho nos ensinam que as coisas têm um fim. Até a nossa vida tem um fim. Porém, para nós, o fim da vida, a finalidade não é a morte, mas a entrada no paraíso. E para nós cristãos, cremos também na ressurreição, como nos afirma São Paulo hoje. Nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida eterna. A morte é a passagem. Nós muitas vezes queremos desviar deste pensamento, porque não gostamos de pensar que somos finitos. E de fato, somos finitos em parte, porque somos destinados à eternidade. É preciso refletir um pouco também sobre essas coisas. Refletindo sobre a fragilidade do tempo presente, nós podemos dar um valor maior ao mesmo e, sobretudo, ao amor de Deus que nos chama à vida eterna. No Santo Evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém, no templo, e os discípulos ficam muito maravilhados e dizem a Jesus: olha, estás vendo tudo isto? E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo será demolido. Os discípulos ficaram apavorados. Onde já se viu destruído o templo de Jerusalém? Quem vai fazer isso? E de fato aconteceu. Os 40 anos após a morte de Jesus, talvez
até um pouco menos, no ano 70, aconteceu que o templo foi completamente destruído e nunca mais foi reerguido, e nem será. Porque o templo, o novo templo, é o corpo de Jesus. É a Ele, por Ele, que nós adoramos ao Pai em espírito e verdade. Os discípulos, no entanto, queriam um sinal. Quando vai acontecer isto? E Jesus diz, cuidado para não seres enganados, porque surgirão falsos profetas, dizendo, o fim do mundo já chegou, o Messias sou eu. Não sigais essa gente, diz Jesus. E Jesus então nos ensina a interpretar os sinais dos tempos. Ele anuncia em termos de futuro algo que já acontecia no seu tempo presente. Guerras, revoluções, revoltas, tudo isso. Porém, ele diz, os cristãos serão entregues ao sofrimento, muitos serão mortos, muitos serão traídos pelos seus próprios companheiros, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será levado a todo mundo. Então, será o fim. E o evangelho não foi levado ao mundo inteiro ainda. Dos 7 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta, talvez nem 2 bilhões conhecem o evangelho. Então temos muito para fazer. Por outro lado, nos adverte Jesus que nós não temos um tempo infinito. Cada um de nós tem o seu tempo dado por Deus. Não sabemos quanto tempo. E também não precisamos ficar angustiados quando será o dia de nossa morte. Do que adianta? Para quê? Isso pertence a Deus, só Ele sabe. O Senhor nos deu tempo presente para que vivamos esse tempo na santidade, para que vivamos esse tempo na justiça, no amor a Ele e no amor ao próximo, até que Cristo seja tudo em todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.